Acabou, hein? Acabou. É a última vez. Na próxima vai pro chuveiro. Tolerância zero com atleta que faz simulação. Não, mas peraí, professor. Desde quando simular um processo vai contra as regras do jogo? Só um momentinho que eu vou consultar o VAR. Oi, bem-vindo à nossa penúltima aula do mini curso de gestão de processos. Esta aula vai ser muito interessante porque até agora, nas aulas passadas, nós basicamente falamos apenas de uma etapa, que é a etapa geralmente inicial de um ciclo de gestão de processos, que é a parte da modelagem. É aquela parte em que você sai de uma abstração de alguma coisa que está na sua cabeça, o desejo de um processo funcionar, e você faz um modelo daquela abstração como vai ser implantada na realidade. A questão é que se você sair direto do seu desenho, do seu projeto, do seu modelo de processo para a realidade, a chance dele conter vários equívocos, necessidades de melhorias, dos resultados não acontecerem como você tinha pensado, é muito grande. E para minimizar esse risco de surpresas indesejáveis, a gente costuma usar umas 3 etapas a mais para fazer que o seu projeto seja mais sólido e seu processo tenha mais chance de funcionar bem na hora que ele foi implantado. Nesse meu livro aqui, Gestão de Processos Voltada para Resultados, eu falo de 4 etapas de um ciclo ideal de gestão de processos. A primeira delas é a modelagem, como nós fizemos até agora. Então eu pego uma abstração e tento transformá-la num diagrama, num modelo, em algo que vai ser implantado depois. Mas para minimizar o risco de ter surpresas que eu não quero, eu devo seguir essa minha etapa de modelagem de uma etapa que eu chamo de simulação. A simulação é quando nós incorporamos estimativas, dados totalmente estimados, ao que a gente imagina que vai ser o funcionamento do processo quando ele foi implantado na realidade. Se você já usou algum aplicativo de processos, provavelmente você já viu que além de você desenhar os diagramas, os mapinhas de processo, você pode ali chegar e incluir algumas informações estimadas do comportamento do seu processo. Por exemplo, quanto tempo vai demorar a fase de preparo do bolo? 10 minutos, 50 minutos? Quantas pessoas vão interagir para fazer aquele processo acontecer? Qual o tempo médio que uma pessoa vai esperar para ser chamada na sua confeitaria que você abrir, se o seu processo de preparar e servir um bolo der certo, até que ele possa fazer o seu pedido? Enfim, essas equações matemáticas, essas quantidades e a qualidade do seu processo, você pode estimar e mandar ao computador onde você desenhou o seu processo rodar alguns cenários para saber se você tem chance de que o resultado aconteça como você imaginou ou não, ou se você vai precisar fazer algum ajuste. Se você já programou, você sabe que um código que você escreve, um programa que você escreve, ele nunca é muito difícil ele rodar de primeira vez com 0 erro. Você sempre olha para aquele código, para aquelas linhas de comando que você escreveu, você tem a certeza de que aquilo vai funcionar perfeitamente, mas na hora que você roda o seu programa, você tem alguma surpresa, você tem que fazer algum tipo de correção. Se você sai em viagem, você faz um plano de viagem, você imagina como vai ser a situação ideal e na hora que você vai para a realidade, você sabe que as coisas não funcionam, porque até há alguns fatores que escapam do seu controle. Então, você sair do seu modelo diretamente para a implantação do seu processo não é algo que eu recomendo. Eu acho que depois da modelagem, você deve tentar fazer alguns cenários ainda estimados de possibilidades de como esse processo vai se comportar, e depois que você mostrar para outras pessoas, que você refletir, que você olhar para aquele seu processo, você deve fazer ajustes para que você não tenha aquele problema futuro. Por que eu estou falando isso? Imagina que você tem um processo pode ser o nosso processinho do preparo do bolo, de servir um bolo, e você na hora que abre a sua confeitaria, você tem um problema que poderia ter sido evitado e que por você não tomar certos cuidados, você saiu do seu plano e foi direto para a realidade, e aí as pessoas estão sendo mal atendidas, não conseguem ter o produto que elas queriam, demora muito tempo para ser servidas e passam a falar mal da sua confeitaria, e aí o dano já é irreversível. Imagine que você tem uma central de atendimento e que você estimou no seu desenho, no seu modelo, na fase de modelagem do seu processo, que você vai conseguir dar conta do trabalho com meia dúzia de atendentes, porque você estimou
um certo fluxo de ligações que vão chegar a cada minuto na sua central, e na hora que você abre essa central para o público, você é surpreendido que há um fluxo 3 vezes a mais daquele que você tinha previsto, e você não sabe como sair daquela situação, sair daquela sinuca de bico. Então, essas etapas que o ciclo ideal de gestão de processos apresenta, é justamente para você tentar, antes de implantar o seu processo, tomar alguns cuidados e minimizar esse risco. Então, depois da fase de modelagem, eu diria que a gente vai para uma fase de simulação, inclui alguns dados estimados e faz os ajustes que forem necessários. Além da simulação, eu costumo incluir uma outra etapa antes de ir para a vida real, que é a etapa que eu chamo de emulação. Na emulação, você já começa a conviver com dados estimados e dados reais nos testes que você faz no seu processo antes de implantá-lo. Por exemplo, vamos dizer que você vai abrir sua confeitaria, você já fez algumas simulações, achou o melhor modelo do seu processo, e aí você resolve fazer um projetinho piloto, assim, chamando o pessoal da sua rua para emular que ele chegando na sua sala de jantar, que agora está preparada ali, né, como se fosse um cenário da sua confeitaria que você vai abrir em breve, e eles vão emular que estão pedindo para receber, para ser servidos aquela fatia de bolo de chocolate que você está preparando, e você faz esses testes ali, com dados que ainda não são a vida real, mas você tem alguns dados que são estimados, convivendo com pessoas mesmo, interagindo com o seu processo, e você faz esse tipo de teste para verificar se ainda há alguma coisa que você pode melhorar no seu modelo. Você sabe que as expressões artísticas são cheias de fazer esse tipo de trabalho, né? Pensa em alguém que está participando de uma peça de teatro. Antes da peça ser aberta ao público, é muito comum você sair do texto, fazer vários ensaios, e a cada medida que você vai chegando mais perto da peça, do dia de lançamento da peça no mercado, esses ensaios vão começando a ter os figurinos reais que as pessoas vão usar para verificar se você não vai ter algum tipo de dificuldade, de incômodo na hora de usar aquela roupa na peça mesmo, diferente das primeiras leituras da peça, né, que você está basicamente só com a sua roupa à paisana e lendo o texto. Nos últimos ensaios você já está começando a fazer como se fosse de verdade. Então você tem algumas coisas ali ainda que são estimadas e outras já são da realidade. Muitas vezes você já chama um pequeno público de formadores de opinião para ver qual é a reação que esse público vai ter ao ter um contato com a peça antes dela ser lançada para o público, e você ainda pode fazer algum tipo de ajuste, né? Então é isso que a gente chama de emulação. Depois da modelagem, que é totalmente abstrata, para a simulação, que você começa a simular cenários com dados estimados, você pode ter uma etapa de emulação, que é a convivência de dados reais com dados estimados, quando você está chegando ali na marca do pênalti, quase na hora de lançar o seu processo para a vida real. E a última etapa, então, seria essa de vida real, que eu chamo de encenação, que é quando você vai e joga para a realidade do seu processo, aquela melhoria que você fez, aquela inovação, aquele processo que você desenhou, simulou e depois você emulou, você, enfim, tem condição de implantá-lo com um risco muito menor de ter surpresa desagradável. Nesse slide aqui, eu queria mostrar para vocês, então, como é que a gente costuma ver isso. Eu já falei aqui do nosso processo de preparo e servir um bolo, mas a gente também poderia pensar, como eu disse, nas expressões artísticas, isso talvez fique mais claro para você, se um compositor pega e escreve uma música, ele está modelando a música, então ele está pensando nos acordes, escrevendo a partitura, e imaginando o que cada instrumento e cada músico depois vai fazer na hora de executar essa música. Isso seria uma fase de modelar a música. A gente vai fazer aqui até um exemplo disso. Olha, quando eu mostro essas partituras, eu escrevi aqui um trechinho de uma música para vários instrumentos, e eu imagino que eles vão ser tocados assim e que vão se harmonizar, e isso vai virar uma canção. Aí na fase de simulação, eu poderia, no caso aqui desse programa que eu usei, pedir para que o programa toque no andamento que eu imaginei, no ritmo que eu imaginei, com o timbre dos instrumentos que eu imaginei, e como é que isso daí vai começar a se juntar para fazer aquela canção. Então aqui, olha, eu saí da fase de modelagem, que era aquela abstração de desenhar um trecho da música aqui, e aí eu vou pedir aqui para o programa tocar para mim com os instrumentos que eu imaginei, com aquelas notas, com aqueles timbres, para verificar se isso daí está fazendo algum sentido.
essa seria uma simulação. Você vê que ainda é tudo dado estimado, não tem ninguém tocando ainda a música. Na fase de emulação, eu poderia começar a ensaiar sozinho, eu aqui tentando pegar um dos instrumentos que eu vou tocar depois nessa música e começar a misturar com aqueles outros instrumentos que ainda são da fase de simulação. Ficaria alguma coisa assim, olha só. Você pode perceber nesse trecho que eu vou tocar agora, que a bateria, o baixo, ainda são daqueles instrumentos que estão simulados ali, né? Eu estou aqui fazendo só a parte da voz e de um violão que eu vou tocar nesse trechinho da música. E aqui, por fim, eu posso sair, depois que eu fiz todas as correções, todos os ajustes, todas as melhorias, para evitar que eu tenha algum tipo de surpresa desagradável, aí sim eu posso fazer um clipe da música do jeito que eu queria, ou do jeito que ela ficou até melhor, durante os ajustes que eu fiz durante o processo, na hora que eu vou publicar aquele clipe musical que eu imaginei, que eu primeiro modelei, que depois eu simulei, que depois eu emulei, e aí eu posso lançar ele para a realidade. Conseguiu perceber a importância desse ciclo de gestão de processo? De eu ter algumas etapas de refinamento do meu processo antes de sair da bancada onde eu desenhei aquele processo para a vida real? Então, na última aula, nós vamos fazer uma revisão do nosso mini curso de gestão de processos, aplicando essa ideia aqui do ciclo de gestão de processos em ritmo de rock and roll. Te vejo lá. Tchau!